O episódio hoje do nosso podcast Sem Script é com Tereza Recoder. Tereza é empresária, é uma mulher de cabeça muito arejada, muito positiva, de descendência espanhola, sangue quente, que vem falar hoje conosco sobre espiritualidade, religiosidade e todas essas nossas dificuldades, tanto das nossas fraquezas, das nossas faltas, quanto dos nossos excessos. Esse programa é um patrocínio de Solumet, que é uma câmara de conciliação, mediação, arbitragem e negociação, apoio do Estúdio Filtro de Gustavo Abá, de Homem Produções de Clarice Prats e direção de Ramon Navarro. Tereza, querida, eu quero te agradecer primeiro essa oportunidade. Eu que estou feliz em estar aqui. Desde 2019 que a gente está querendo ter essa conversa, Antes da pandemia, você já me falou sobre isso. Pelo menos no podcast, porque essa troca nossa já existe há alguns anos já. Pela nossa amizade, nossos encontros, a gente já dá sempre um feedback uma para outra, a gente já conversa sobre esse assunto, que é um assunto que sempre nos interessou. E eu quero dizer uma coisa engraçada que eu brinco com a Tereza, eu a apelidei de insubordinada. Verdade. E isso tem uma razão de ser. A Tereza é uma mulher que faz sempre uma leitura reflexiva de tudo que a vida traz para a gente, inclusive na religiosidade. Então, eu brinco que ela é insubordinada, mas fica, assim, muito feliz quando eu me identifico com alguma coisa com você. Sim, fizemos cursos juntas, Fizemos cursos durante juntas. muito tempo, e eu sempre questionando. Eu sou uma pessoa que não aceito e nunca aceitei nada goela abaixo. Tá. Eu tenho que ter, pelo menos, algo que me diz, não, pode ir, pode aceitar, porque é assim, tá certo. Então, eu nunca fui acomodada. Com isso, nós fazíamos o curso junto e eu estava sempre questionando, daí veio o insubordinado. Eu quero começar falando uma frase, lendo uma frase aqui, que é a seguinte: se não podes entender, crê para que entendas. A fé precede, mas o intelecto segue. Essa frase é de Santo Agostinho, a gente já tem aqui as nossas reflexões em relação a Santo Agostinho, mas o que eu quero dizer é o seguinte: me pareceu aqui por essa frase que ele fez uma distinção clara aqui entre a fé e a crença. Exatamente. E me parece que a crença é mais ou menos entregue para a gente pelas religiões e os seus dogmas e cultos. O que você acha disso? Ô, Lara, eu acho uma coisa muito interessante, que quando nos foi dada a vida, nos foi dado um corpo e um espírito. A espiritualidade é nata, ela vem junto com a gente, porque a gente é feito de corpo e espírito. O corpo um dia vai acabar, vai ficar, mas o espírito é eterno. E eu acho isso maravilhoso, porque você traz dentro de si essa espiritualidade que te foi dada. Uhum. Ao passo que a religião, não, a religião foi feita. A religião foi feita pelos homens, com todas as qualidades e os defeitos que cada um tem, como eu tenho, como você, como nós todos estamos aqui para isso, né? E somos imperfeitos. Então, eu acho esse dom da espiritualidade maravilhoso. Ele faz parte da gente. É verdade. E olha só, nós somos... A minha mãe sempre brincava assim: gente, o repertório de Deus é tão interessante, não tem ninguém que é igual ao outro, nem o gêmeo, nem os irmãos gêmeos idênticos, eles são idênticos. Não. E assim como nas nossas características físicas, nas nossas características espirituais também, né? Também. E a religião nos impõe um padrão, sim, né? Sim. Isso por si só já seria de se refletir. Claro, ela dita regras, ela tem um chefe, ela tem os dogmas, ela tem os mandamentos. E até, eu não sei se você lembra, quando a gente fazia o curso junto, uma vez uma das nossas colegas me perguntou: ué, Tereza, você se diz católica, mas tem tanta coisa que você não acredita e não gosta? Eu falei, mas para mim é assim, eu não sou obrigada a aceitar tudo que me é dito. Se eu não entender, não adianta, eu não posso engolir. E eu acho isso bom, porque a hora que você contesta,
é a hora que você vai caminhar para procurar a verdade. Exatamente, é a hora que a gente faz o movimento. Né? Faz o movimento. Se você se acomodar, ela é assim, a regra é essa, o mandamento é esse, você tem que seguir. E você cruzar os braços e fizer, eu não gosto, porque eu acho que você está dando um aval, eu estou aceitando tudo do jeito que é. Não é assim. E outra coisa, eu lembro disso. Se eu tenho que necessariamente aceitar alguma imposição sem um questionamento e gostando, a gente parte do princípio de que aquela pessoa é a certa ou é o certo na vida. Certo. E a gente que é católico, a gente é cristão. A nossa fé, não é nem a nossa crença, é em Jesus Cristo. Então, se passou por um filtro, nós temos um padre muito querido e nós vamos falar dele. Então, assim, não é questionando o sacerdócio, não. Mas passa por um filtro de um ser humano. Né? Com certeza. E a gente não pode esquecer também que nos foi dado um negócio muito sério, que é o livre-arbítrio. Uhum. O livre-arbítrio permite fazer tudo. Você é dono de você pode fazer tudo, certo ou errado, é o livre-arbítrio. Mas, ao mesmo tempo, nos foi dado uma coisa muito importante, que é a inteligência. Uhum. E o discernimento. Então, eu não sou obrigada, por ser católica, porque eu nasci, vivi e continuo sendo católica, mas eu não posso aceitar tudo que a minha religião diz que é certo. Aí entra a minha inteligência e meu discernimento para procurar aquilo que eu acho que é o certo. E o amor de Deus por você, né? Não é verdade? Porque ele não ia amar só quem fosse padronizado. Não. Claro. Você assistiu a série The Chosen? Não, eu não assisti, estou para assistir, já sei bastante dela. E agora eu estou assistindo, por acaso, a série do Moisés, que também é muito interessante aqui na Quaresma. Uhum. E falta só agora o último capítulo, é muito bem feito, bonito. E eu sempre gosto das histórias religiosas. Né? Me fazem bem. Eu achei uma coisa muito... Eu sempre tive esse olhar para essa parte histórica, né, de Jesus, dos discípulos, dos próprios santos. Mas o Louro não. Então, agora ele está assistindo, ele está adorando. E eu acho que ele viu assim, uma realidade possível, trazendo para o dia de hoje. Porque nós tendemos a pensar, não, nós estamos distanciados há mais de 2000 anos, Sim. E isso era possível porque foi há 2000 anos. E ele vê, por exemplo, os discípulos, cada um com seu temperamento, cada um com suas fragilidades, cada um com seus questionamentos. E isso tem sido muito interessante na vida dele. E isso deve ter sido assim. Exato. Porque eles eram pessoas simples, né? Do povo. Cada um com a sua característica, cada um com as suas exigências. Temperamentais. E seguiram o mestre. E eu acho isso muito bacana. E eu vi que o ator do The Chosen, ele se converteu, né? Ah, é? Ele não. À medida que ele foi vivendo a vida do Cristo... Ele foi se convertendo. Ele foi se empolgando. Eu vi a entrevista dele. Ele foi se empolgando, foi dando a ele uma luz. E hoje ele demonstra em todas as entrevistas que ele faz, a importância do Cristo na vida dele, depois que ele fez o papel. Não sabia disso, interessante, não. Né? E ele é bonito para danar ele também. Eu acho que o Cristo devia ser bonitão também assim. Olha só, eu sempre tive uma crença num Jesus que me foi ensinado dentro de casa, que me foi ensinado em catequese. Só que eu não tinha uma fé, um sentimento que eu vim a ter quando a gente conheceu o Padre Fábio. Nós começamos a fazer os encontros com ele. Assim, o Padre Fábio foi transformador na minha vida. Eu falo que eu sou eternamente grata a ele. Porque quando ele falava, eu falei, gente, Jesus é isso. De fato, eu não estava enganada, mas agora eu estou sentindo... Falava uma língua diferente. Falava uma língua diferente. Extremamente integrativa, sem julgamento. E isso, para mim, é Jesus. Foi isso. Eu acho que a missão... não tenho certeza que a missão de Jesus foi essa.
Me conta como que começou, assim, o seu olhar para a religião. Como é que foi o seu contexto de vida com a religião? Deixa eu te explicar. Eu sou filha de espanhol. Pois é, sangue quente. Sangue quente, família nascida em Barcelona. E em 1936 teve uma guerra civil espanhola entre comunistas e católicos. A gente sabe tanto de guerras religiosas que nós já tivemos no mundo. É. E papai foi lutar. Lógico que a favor dos católicos, família espanhola muito católica. 11 irmãos, ele o mais velho, foram 4 por front. Minha avó ficou numa casa de campo que tinha com outros 7 filhos. Meu avô escondido numa grota. E papai lutando com mais 3 irmãos. Aí ele conseguiu fugir, depois de 1 ano e pouco de luta, ele foi para a França. Nisso a guerra acabou, mas a religião que já era tão forte neles virou assim muito mais forte, porque eles eram gratos à religião de não terem perdido filhos. Uhum. Só um tio meu que perdeu um braço, que se tornou general, e os outros não. Não aconteceu nada de tão sério, e eles ficaram muito gratos à religião. Quando a guerra acabou, meu avô mexia com diamante e chamou o papai, que era o filho mais velho, e falou com ele, olhou num mapa, você imagina isso há quantos anos atrás? Quase 100. E falou com o papai assim, tem uma cidade aqui no mapa que se chama Diamantina, num lugar chamado Brasil, eu vou te dar dinheiro, você vai para lá, é o berço do diamante, você vai comprar diamante e trazer para a gente fazer a lapidação. E assim papai veio. Saiu super bem acostumado, muito bonito, bem educado, e baixou em Diamantino para comprar o diamante, comprou o diamante e apaixonou pela minha mãe, que morava lá, filha de médico e professora, menina nova, e ele casou com mamãe. Mudou-se para Belo Horizonte, constituiu a família e veio com a religião agarrada nele, com unhas e dentes. E desde menina, que a religião era muito imposta lá em casa, não tinha escolha, não. Na minha casa também não. Rezava-se o terço todos os dias. Se você tinha amigo, filme, namorado, noivado, não importa. Você só saía de casa depois que rezasse o terço, ele é que puxava o terço, com ladainha em latim e tudo. Era longo, mas a gente criou o hábito de que isso era normal na casa. Todos os sábados a gente tinha que confessar. Nós éramos vizinhos de muro do Colégio Santo Antônio e os padres franciscanos eram muito amigos da gente. Então, a gente confessava a família, todos os 6 filhos, né? Nós somos 6. Todos os filhos confessavam para comungar no domingo. Todo sábado? Todo sábado. E aí começou... Com quantos anos? Eu vou te falar que eu lembro disso já a partir de 7. Que isso? E a partir de 7 anos eu já contestava a confissão. Porque os padres eram amicíssimos da gente. Os padres almoçavam domingo lá em casa. E a confissão, para mim, já era o seguinte, aquilo que eu já não gostava, que eu não estava feliz de ter feito, e que eu já tinha conversado com meu Deus interno. Você já estava se penitenciando e já estava resolvendo. Já estava pronto. Porque era isso que era o importante para mim, era o tal do arrependimento e já da conversa, e já da limpeza da minha alma. Mas não, eu tinha que ir, ficar na frente de um dos padres, que eram muito meus amigos, e aí eu vou falar uma coisa, era feita uma mágica, porque ele me dava uma absolvição, que para mim é uma mágica, porque o arrependimento já era meu. Eu já tinha conversado com meu Deus interno, com meu pai, e para mim já estava solucionado, mas não, aí eu tinha... Ele fazia em mim uma mágica, que é uma absolvição. Para você ser absolvida. E eu nunca gostei disso. Dependia dele. Dele.
Aí rezava-se 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria, eu estava pronta. Aí eu te pergunto, isso é a confissão? E mais do que isso, como você está me falando, você lembra disso desde muito de criança. Desde criança. Gente, eu lembro do padre, voltando ao Padre Fábio, não tem como eu dissociar assim, o meu crescimento espiritual do Padre Fábio e da Milene. Não tem jeito. Eu aprendi com eles o Cristo que e realmente... foram super importantes na minha vida também. Eu lembro de ele dizer que para ser um pecado, o nosso ato tem que ter consciência, vontade e a falta de liberdade. Não, e a liberdade de eu agir diferente. Eu tive a liberdade de ter feito, eu tenho que querer. Isso é muito sério. É muito sério. Você acha que é fácil pecar assim? Não é fácil pecar. Pois é, você imagina uma criança de 7 anos que tinha que ajoelhar perante um amigo, muito amigo. Às vezes eles me chamavam de Terezão na época, eu tinha 2 tranças grandes, e o flechistro me confessava, passava a mão nas minhas tranças, puxava. Então, era uma amizade tão grande entre a gente e que eu achava aquilo que não tinha necessidade. Lembrando o Padre Fábio dizendo, uma vez eu falei sobre a confissão, questionando isso também, né? Você é insubordinada e eu adorei a linha, né? Ele falou assim, mas a confissão, na verdade, não é uma obrigação, ela é um direito. Isso. Por isso que o padre não fala nada. Se você quer uma conversa com o padre, você tem que ter uma direção espiritual. É para você ter o direito de desabafar naquilo que te pesa e a certeza da misericórdia de Deus. Eu falei, mas a igreja não passa? Não. Eu não sei, não é pelo isso. menos a minha catequese não me passou isso, Não. como se fosse uma obrigação Não. de toda, assim, de frequentemente, não toda semana, mas eu frequentemente eu tinha que confessar. Então, eu acho o seguinte, e se eu não sentir o arrependimento? A mágica está sendo feita da mesma maneira? Eu estou redimida? Sem arrepender? Sem ter um sentimento diferente? Pai, pelo amor de Deus, não dou conta. Sou frágil. Aí você pode ser reincidente no seu pecado, que vou lá e confesso de novo. Claro. E você começou a questionar isso com você desde criança? Desde os 7 anos, mas eu não tinha a quem perguntar, porque é aquilo que eu te falei. O pai era bravo, completamente católico, em excesso para mim. As freiras, que eram francesas, também eu não tinha nenhum diálogo, porque não tinha abertura. Era isso e ponto final. E outras coisas, por exemplo, desde menina, quando eu fui ensinada no catecismo, que se eu visse, olha a seriedade, se eu visse uma criança recém-nascida que estivesse a ponto de morrer, eu podia jogar uma água na cabeça dela e falar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe para quê? Para ela ser filha de Deus. Para ela não ir para o limbo. O que era o limbo que era explicado a gente? Um lugar que não era nem bom nem ruim, mas não tinha visão de Deus. E eu falava assim, mas que responsabilidade, a gente pode fazer isso? Pode e deve. Por quê? Tem o tal do pecado original. Eu falava, misericórdia, como é que pode? Uma criança limpa, linda, maravilhosa, vir marcada com o pecado original. Eu também vi, nós todos vimos. Mas olha só, eu faço papel de advogado diabo. Pode fazer. Vamos supor que a gente esteja numa situação que eu esteja em morte iminente. Você me dar, é um sacramento, né? O batismo, por exemplo, com a extrema-unção. Nessas situações, realmente, alguma outra pessoa pode... Pode, é permitido. Mas eu ficaria tranquila para morrer, você não? Mas eu te pergunto, mas é preciso? É preciso? De receber um batismo, uma criança, para ser filho de Deus? Ou ele já nasceu filho de Deus? Ele já veio filho de Deus. Nós todos já viemos. E esse negócio do pecado original, de ter vindo da época de Adão e Eva, olha que coisa mais sem sentido para mim. E vinha até hoje. Eu não sei até se o pecado original continua, porque pararam de falar no pecado original. Mas isso é muito sério. Você sabe que não existia? Foi Santo Agostinho que inventou, quando ele foi bispo, ele inventou o pecado original. Pois é, nosso Santo Agostinho que eu comecei a falar baseado em quê? Não sei.
dogma. E o dogma é sério, você sabe, né? A religião tem vários dogmas, e o dogma é tão sério que ele é intocável. Ele foi inspiração divina. É. Então, a gente tem que pensar isso. É muito também. calculado, é muito estratégico, né? Muito. E você... será que não era de acordo com o interesse na época da pois religião? É. E a Espanha é um país muito forte no catolicismo, demais. Né? E então você vivenciou muito isso e graças a Deus seu pai fez a opção pelo lado certo, Sim. né? Mas traz esse peso Sim. da religião e Sim. não da espiritualidade. Sim. Sabe? Perdão, te cortei. Não, eu que estou te cortando. Na Espanha nasceu a Opus Dei, não é isso? Também. Que é também um ramo da religião católica que é muito mais exigente e severo do que o catolicismo. Eu tinha, no meio desses 11 tios, 2 faziam parte da Opus Dei. E papai, mesmo sendo firme na religião, no catolicismo, papai nunca concordou, porque eles tinham um tal de amarrar uma corda na cintura para se penitenciar. Eles têm o que eles chamam de mortificação. Mortificação. Né? E eu sei que eles falam que se você não se penitenciar, você não ganha o céu. Eles só usam muito as penitências, as mortificações, tudo para ganhar o céu. Eu não concordo. Você concorda? Não. Você acha que precisa? Eu fico pensando se não tem neles assim, um lado muito teológico que a gente não entende. Assim como no pecado original, como em Adão e Eva, com o comer do fruto do conhecimento, né? Sim. Porque não é possível. Isso assim, não é possível que entendam que só com a mortificação física é que a gente ganha o céu. E aí já é uma reflexão, o que é ganhar o céu? Pois é. Porque os cristãos, não é nem só o católico, não, os cristãos que são, não é nem fervorosos, mas os cristãos não aceitam, por ser cristão, não é nem isso não, vou falar uma coisa errada, que não aceitam a reencarnação. Os espíritas são cristãos. Sim, também. Né? Mas, por exemplo, esse viés mais conservador de todas as religiões não aceitam a reencarnação. Não. Então, o que é ganhar o céu se não se fala numa reencarnação? Não. Eu acho tudo muito complexo. Muito. Para, de fato, ter uma regra e essa é a certa. Não nos foi revelado muita coisa, não né? Não nos foi revelado. E aí tem os mistérios que a religião sempre ensinou e que você aceita ou não. Para você poder... Tem coisas que a inteligência da gente não alcança, não é verdade? Por exemplo, outra coisa que eu tinha assim, maior dificuldade na vida, lá em casa era obrigada. Não sei nem se você sabe, se sua família era tão religiosa. Era obrigada, todas as 9 primeiras sextas-feiras do mês, a gente era obrigada a confessar, comungar, entrar na igreja e rezar 7 Pai Nosso, 7 Ave Maria, 7 Glória ao Pai, para ganhar indulgência plenária. Isso, para mim, eu também com 7 anos não entendia. O que é a indulgência plenária? É você ganhar o céu direto, sem passar, se existe purgatório, se existe limbo, sei lá, o que existe, você ganha o céu diretamente, sem passar por nada. Aí eu te pergunto, quem que pode prometer isso para quem? Ganhar o céu é tão difícil, eu imagino. A gente não está aqui lutando no dia a dia. E são regras muito mundanas para a gente ganhar o céu, não é? Reze, vá, confesse. Tá pronto. Não é assim, seja solidário, seja amoroso, respeite. Não. É igual que eu te falei, igual absolvição. Você está redimido? Você pode ir embora. Eu já ganhei a vida inteira, porque eu acredito que com 7 anos eu comecei. Até 18 eu fiquei em casa. Você tem algum crédito para você passar para mim? Mas milhões. Você imagina? Você acha que isso é possível? E outra coisa, se você for hoje na igreja da Medalha Milagrosa em Paris, você vai ver que ainda existe isso lá. No folhetinho, eu fui há 2 anos atrás, eles te prometem. Indulgência plenária, se você fizer a confissão, a comunhão e rezar
o 777. E Isso aí, não existe, não. gente. E aí o católico, por exemplo, não pode fazer crítica ao evangélico por cobrar, Pois é. porque a lógica deles, vocês têm que dar a oportunidade dos evangélicos, eu acho que é essa a lógica. Nos dê a oportunidade de um templo onde as pessoas vão poder fazer as suas Sim. reflexões. Então tem Sim. também uma lógica. Sim. Talvez até mais do que da gente, Sim. né? A nossa católica, Sim. né? Então não pode ter essa crítica. É. E hoje, é o que você falou, são tantas guerras em nome de Deus, gente do céu. Mas muitas. Minha irmã morou na Irlanda, isso há 30 anos atrás, Vitória. Ela teve que vir embora porque era guerra entre católicos e protestantes. Você imagina, a Espanha, comunistas contra católicos. E a guerra hoje também que está? É, Não é também religiosa? é. Então, isso que eu te falo, em nome de Deus, você mata, você estupra, você corta a cabeça, você faz, assim, horrores. Eu tenho um fato, assim, muito interessante, que quando eu fiz bodas de ouro, nós fizemos uma viagem com a família de navio. Foram todos, netos, filhos, genro e nora. E a gente foi até a Rússia e nós fomos no Museu da Tortura Religiosa. E fomos em vários países, e o Luca, meu neto, adolescendo, e vendo, tinha lugares que eu lembro que ele ficou impressionado, que tinha um alicate que cortava a língua das pessoas que não acreditavam no Deus X na Rússia. E quando foi à noite, ele vira para mim no jantar e fala assim, vó, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que se o mundo não tivesse religião, que ele seria muito melhor? Olha só. Eu assustei. Eu pensei, falei, eu acho. Ele falou, porque em nome de Deus você faz barbaridades. É. Quem não comunga comigo, com a minha crença, eu corto a E cabeça. a referência do mundo sou eu, porque Não é verdade? eu sei, né? Olha que coisa séria. É. E eu concordo com ele. Eu acho que se fosse um mundo de espiritualidade, eu acho que seria muito mais calmo, mais tranquilo, porque você não ia brigar pelo Deus do outro. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu penso muito nisso porque eu acho que a base, a gente tem que ter uma base. Eu tive uma base religiosa muito forte, que me disciplinou, que me ensinou a fazer penitência assim. Em casa, na época da Páscoa, o papai saía um dia antes de começar a quaresma, a gente ia na Copenhague, comprava tudo que a gente sonhava. E ele punha a gente um buffet, né, que chamava, em frente à nossa mesa de almoço e jantar. E ficava tudo lá de pendurado. Eu passava 40 dias olhando, desejando, olhando, desejando. E não existia tocar. E aí, isso foi uma disciplina boa para nós. Porque depois Vitória, minha irmã, ficou diabética e teve essa facilidade de já vir com essa resistência, essa capacidade de resistência aos doces e tudo. Então, eu acho que seria muito melhor, mas a gente tem que ter uma base. Você concorda? É demais. Eu vi, olha que interessante, eu vi no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal um artigo falando sobre, eu acho que era um artigo de um médico falando sobre os pacientes que têm alguma relação de espiritualidade maior com a vida, eles têm uma capacidade de superação da doença física muito maior. Tem. Que aí ele fala que eles desenvolvem o altruísmo, o perdão, o próprio cuidado com o corpo, que a religião nos ensina, porque somos... E ajuda também, eles se autoajudam, né? Você sabe? Exatamente. Superação das dificuldades. Então, eu acho também que essa base me faz falta. E me faz falta muito a comunhão. Sim. Me faz falta Eu demais gosto a muito comunhão. dos atos. Eu adoro ver uma missa bem feita, com uma homilia bonita. Você vai frequentemente? Olha, atualmente não tenho ido mais. Vou te confessar pelo seguinte, eu tive um guru na vida, durante 20 anos, que se chamou Frei Cláudio. Que foi a pessoa que eu achei na vida para me ajudar a cortar as amarras da religião. Tudo que me incomodava, o pecado, a culpa, eu tive assim a felicidade dele ser meu amigo. E ele jantava na minha casa todo domingo.
ele e o Luiz Otávio, só os três. Nossa, que riqueza de E um troca dia de que eu estava amor. com muita preguiça, que eu contei para uma grande amiga, eu falei, nossa, eu vou ter que buscar Frei Cláudio, esquentar comida. Ela falou, cala a boca, isso é Jesus batendo na sua porta. E eu aprendi isso, falei, nunca mais vou falar que eu estou com preguiça. Ele levava textos maravilhosos, ele era filósofo, psicólogo, teólogo, padre e holandês. Então, ele era diferente. Ele tinha uma cabeça tão aberta, muito mais que a nossa. E quando ele ia lá em casa e a gente levava os textos e a gente conversava, a gente meditava. Olha só que maravilha. Durante quase 20 anos, né? Porque foi quando Daniel, meu filho, morreu, ele apareceu lá em casa, ajoelhou no meu pé. Eu estava na sala, tinha uma semana que Daniel tinha morrido. E ele falou, eu vim te visitar. E era tudo que eu queria, mas ele era inatingível para mim, ele era muito longe de mim, porque ele era bravo, fazia graça com ninguém, não era muito simpático. E ele foi lá em casa, ajoelhou no meu pé, não esqueço da cena. Falou, vim te ajudar. O que eu posso te ajudar? Eu tinha acabado de perder meu filho. E aí eu falei, ô Frei, tudo. E aí virou uma amizade tão grande, até ele morrer há 2 anos atrás. Então foi maravilhoso. Depois veio o Padre Fábio junto. E o Padre Fábio adorava também. Sempre que eu ia aos encontros do Padre Fábio, ele falava assim, aí, o que o seu mestre lá tem falado? Que era a mesma coisa que o Padre Fábio fala. Que é a abertura, que é a facilidade, que é cortar as amarras mesmo, e não ter tanta culpa, né? Levar uma vida mais leve, em função de Jesus, porque o que Jesus trouxe? Não, Jesus acolheu, né, gente? É como ele falou, eu vim, 2 coisas, aliás, várias coisas que Jesus fala. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu achei tão interessante, porque senão a gente cai naquela fé imatura, como o Padre Fábio fala, né, de que eu confio em Jesus, então eu não preciso atravessar, olhar para um lado e para o outro para atravessar a rua, né? E outra coisa, eu vim trazer quem precisa de médico é doente. Não, outra coisa, onde que Jesus agiu? Ele agiu naqueles que não tinham chance. Ele foi para a periferia, ele pegou o leproso que não podia entrar na cidade porque ele era doente. Ele foi para a cidade, ele foi para a periferia e pegou o cego, que era cego, ficava só pedindo esmola na estrada. Ele foi às prostitutas e ele agiu naqueles que precisavam. Ele não foi nos ricos, não. Sem julgamento, né? Nenhum. Acolheu todo mundo. E aí, quando eu vejo, vou te falar sinceramente, quando eu vejo um padre, nos dias de hoje, que pede um fiel para sair da fila da comunhão porque não é casado... É demais, né? Eu tenho vontade de morrer. Porque hoje nós estamos no ano de 2024, Jesus, há 2000 anos atrás, ele veio e trouxe essa maravilha do acolhimento. Em qualquer circunstância, ele nunca falou, você não entra não, sai fora. Nunca. Ele só acolheu. E eu não entendo por que até hoje tem padres modernos que não aceitam que uma pessoa que foi casada com um descasado não pode comungar. E não é à toa que o Padre Fábio tem tantas pessoas que o seguem, o Frei Cláudio, as missas do Frei Cláudio eram lotadas. Né? Não tinha, saía pela janela, porque ele falava aquilo que a gente quer escutar, aplicado o Evangelho nos dias de hoje. Porque você sabe que usava-se muita metáfora na época de Jesus. As pessoas eram bem ignorantes e poucos sabiam ler e escrever. Então, quando o Frei Cláudio contou, e papai já estava velho e seguia à risca a religião, e que eu achei a coisa mais linda, eu lembro que eu chorei quando o Frei Cláudio contou. Eu não sei se eu já te contei isso, eu acho que sim, porque eu já contei para o Padre Fábio. O milagre da multiplicação dos pães. O povo era ávido para saber. E Jesus veio com essa mensagem maravilhosa de amor, simples, desmistificando toda a religião dele, que ele era judeu. Não é verdade? Isso é muito importante também. E ele saiu, botou a túnica, amarrou uma cordinha na cintura, uma sandalinha, e ele saiu. E o povo ávido para saber, para entender, para escutá-lo.
E ele chegou no Mar da Galileia, eu acho que tinha mais de quase 1 milhão de pessoas seguindo ele. Quando ele cansou, ele se assentou e ele falou tão bonito para aquele povo que o seguia, que eles tiveram fome. E ele tocou de uma tal forma o coração das pessoas, que as pessoas abriram o seu bornal. Ninguém saía sem nada para comer. É. Eles sabiam que eles iam seguir o mestre, eles levavam um peixinho frito, levavam mel, levava um queijinho, cada um levava uma coisa, o pão. E eles foram tão tocados que cada um abriu o seu bornal e ofereceu do lado aquilo que tinha trazido. É muito Eu bonito, acho né? isso de uma beleza, É pelo muito seguinte, milagre da multiplicação dos pães, para mim, foi uma mágica. Se realmente teve de cair pão do céu, de encher não sei quantas caixas, é interessante? É, mas é mágica. E a religião, para mim, no caso do Jesus, ele fez uma magia. O que ele fez? Ele tocou o coração. Não é para isso que ele veio? Exatamente. Ou ele veio fazer mágica? É. Não, ele não veio para fazer mágica. Ele veio para tocar os corações e melhorar, trazer uma alegria para as pessoas e uma melhora, e tocar, e entender, um entendimento diferente. É. Então, quando o Frei Cláudio contou a multiplicação dos pães, que foi o toque do coração, e que cada um abriu o seu bornalzinho e ofereceu para o outro, assim, compartilhando aquilo, eu falei, faz sentido. Tereza, e você sabe uma coisa que eu vejo assim, nos meus estudos lá de psicanálise e tudo, estou fazendo os outros cursos que eu gosto muito, eu vi um professor dizendo, gente, tem uma coisa que não retrocede de jeito nenhum, é a consciência. Depois que você foi adquirindo ainda mais consciência do que é de fato a espiritualidade, para você ser formatada é mais difícil que para qualquer pessoa. E eu sempre achei você da cabeça muito arejada exatamente pela sua sede de saber a verdade. Não que não é uma regra, Tereza, isso aqui tem que ser assim. Então, por quê? E isso é maravilhoso, essas indagações têm muito mais riqueza, às vezes, na nossa pergunta do que na resposta que alguém nos dá. Eu acho, Lara, o seguinte, eu acho que quem acomoda, quando eu fui, Luiz Otávio trabalhou muitos anos na Coca-Cola, e eu fui a Atlanta, e no prédio da Coca-Cola, maravilhoso, imenso, lindão, primeira frase, a hora que você entra, está escrito assim, o mundo é dos descontentes. Isso, para mim, diz tudo. Se você está contente, você acomoda. Se você é descontente, você vai correr atrás. Nada pior do que um escravo conformado. Não é verdade? Então, eu sempre fui descontente. Sempre fui muito feliz. Mas eu sempre quis saber mais. Eu sempre quis ir fundo. Por que é assim? Eu não posso engolir tudo que me falam. Desde criança, eu sou contestadora, eu sou curiosa. E por isso eu sou insubordinada, porque eu quero saber. E você sofria represália? Do seu pai não, porque você já contou que ele era uma cabeça também mais evoluída, como, por exemplo, não aceitava o martírio da Opus Dei, dos irmãos. Ele não gostava dos irmãos. Não. Mas os irmãos exerciam algum tipo de influência, ou tentavam exercer algum tipo de influência? Não, papai era o mais velho, né? Verdade. E outra coisa, papai veio embora para o Brasil, constituiu família aqui. Então, depois ele trouxe 2 irmãos que vieram morar aqui em Belo Horizonte, depois foram para São Paulo, mas a família dele toda permaneceu lá. Então, ele não tinha uma ligação. Uma vez por ano, eles iam e estavam juntos, ou uns vinham, eles e mamãe também iam, mas contato assim, não. Para tentar convencer, não. E papai era assim, muito firme, né? Sempre foi. Então, como mais velho, ele era muito respeitado, sabe? Depois eu quero até conversar com alguém da Opus Dei, porque quando eu leio sobre a Opus Dei, assim, já li muitíssimo pouco, mas quando eu vejo, eles têm um estilo, assim, uma filosofia de comportamento até que me agrada. Por exemplo, que a gente tem que se santificar nas atividades cotidianas, no seu trabalho, que primeiro você tem que
que nós nos purificamos com isso, com o nosso contato diário. Então tem uma lógica. Mas eu não sei se eu gosto muito desses cultos também, não. Principalmente da mortificação. Pois Eles falam dos instrumentos de mortificação físicos, né? Eles falam muito de penitência, né? Aí eu te Porque, pergunto, por exemplo, será que com alegria também? Eles não falam em alegria. Exatamente. A gente não pode crescer com alegria? A gente não pode crescer com uma gargalhada boa com os amigos. Exatamente. A gente não pode crescer rindo, sendo feliz, bebendo um vinho, contando uma piada. Eu penso diferente. Eu não acho. Eu acho que a vida já cobra muito. É fácil viver, você acha? Nossa, difícil demais. Difícil demais. A gente que problematiza a vida no bom sentido, que reflete sobre a profundidade que ela tem, é difícil. Muito. A ignorância nos preserva muito da tristeza, Claro, não é? Claro. E aí que eu te falo também. Se você acomoda e aceita goela abaixo, vamos falar das religiões que te cobram mais, que te cortam os prazeres, né? Eu tenho os caseiros em Cabo Frio, que eu amo eles de paixão, e eu morro de dó. Porque a minha caseira é louca para cortar o cabelo. Não pode. Ela é louca para usar brinco e passa batom. Ela não pode. Ela é louca para usar uma calça comprida. Ela não pode. Eles são loucos para ver televisão. Não pode. Mas vê. Porque eu passo, vejo o vidro do quarto com a televisão acesa. E aí eu te falo, aceitam isso, goela abaixo, por quê? Quem que deu essa ordem? Jesus veio e deu isso, ou ele veio e abriu para todo mundo para ser feliz? Então, eu não entendo, mas acomodou. Você concorda? Mas eu, de novo, fazendo um papel do advogado, concordo com isso tudo, mas fazendo um pouco o papel do advogado diabo. Eu vejo, às vezes, que as religiões, quando elas nos impõem essas regras mais rigorosas e de muita castração, ela contém um pouco a nossa violência, que acho que é um pouco nato na gente, né? Então, penso que talvez a gente tenha esse ganho. E uma coisa, eu nunca tive hábito de rezar o terço. Nunca tive hábito. Nunca gostei, inclusive, de rezar o terço. E eu criei esse hábito todos os dias, quando eu levo os meus filhos para a escola, a gente vai de manhã, eu criei esse hábito de rezar porque eu vi uma pessoa fazendo uma abordagem do terço como um mantra que reverbera... É um mantra. É um mantra que reverbera coisas positivas para a gente. Sim. Energia positiva. Sim. E eu gostei. E eu fiquei pensando, gente, todas as vezes que eu tive pesadelo na minha vida, eu acordava e começava a rezar. Então, ainda que fosse aí de uma forma intuitiva, e talvez a intuição seja a ação de Deus na gente também, né? Uhum. Eu rezava o texto porque aí depois fui entender que aquilo que eu estava sentindo de bem-estar era uma energia positiva que estava reverberando. Porque tem um monte de gente rezando e aquilo traz para mim aquela sensação. Sim. O fato é que eu também não aceito muito essas imposições, não. E sempre também fui muito... Questionadora? Muito questionadora e sofri por isso, né? Eu sei. Minha mãe também, eu me lembro a primeira vez que eu falei com ela que eu não iria à missa, e nós tínhamos a missa das 4, que era a missa das crianças e adolescentes. Eu morei em Patos até os 16 anos, então saí de lá muito nova. Eu ia a essa missa das 4. Um calor, até hoje eu não me acostumo com o calor de Patos. Uma acústica da igreja que eu não entendia nada que o padre falava. E o padre falando super mal. O padre falando Você super ficava mal. com raiva. Não é? Vale, Tinha não ódio vale. daquele. E a gente tinha um bispo que celebrava e ele não era brasileiro, aí que eu não entendia nada que ele falava, que ele tinha um sotaque muito carregado. A primeira vez que eu falei com ela, falei, eu não vou à missa, nossa, eu não sei como que eu não apanhei, porque também era normal, né? Era normal. A gente Uma apanhava. castigo lá em casa, se você falasse mais alto que você não ia à missa, ficava assistindo cinema do Patê. Nossa, no domingo, e eu queria assistir. Então, a gente ia até por obrigação para poder ter depois o filme. Você falou um pouco de quando seu filho faleceu. Você blasfemou? Nunca. Tem uma coisa é muito interessante que eu tenho certeza que isso existe, eu já falei isso já em outras reuniões, é o seguinte: a gente vem se preparando, desde que a gente nasce, que a gente toma consciência. Eu vou falar de mim, mas eu acho que isso acontece com todo mundo.
a gente vem se preparando. Para quê? Não sei. Mas tem uma força que vai sendo armazenado lá no seu fundo. Ele está lá. Com tudo que você faz de bom. Com todas as suas buscas. Com tudo que você tenta de melhor. Com todas o seu sacrifício, o seu esforço que você faz. Está tudo guardado. A hora que você precisa, que acontece uma coisa dessa, feita aconteceu comigo, acontece em diversas outras coisas, você fala assim, o que eu vou fazer? Aí você vai buscar isso que está guardado lá dentro do fundão seu, e você vai vomitar isso, e isso é a força divina que vem para te ajudar. Então, eu nunca perguntei por que eu fui escolhida. Não. Eu vejo que todo mundo pergunta. Sabe o que eu fiz? Eu aceitei, porque a morte não tem jeito, tem? Não. Quando você tem alternativa de uma doença, qualquer coisa, você busca. Mas a morte não tem jeito. Então, o que você tem que fazer, no meu modo de entender, é mais, você tem que ser inteligente. O que você faz? Você aceita. Você vai trabalhar a aceitação. Vai pegar essa força que está guardada dentro de você para te tornar, para tornar você feliz outra vez. Eu também não queria ser amarga, não. Eu sempre fui muito bem com a vida. Eu ia falar, risonha. Nem se você fizer força, você vai piadista, engraçada. Eu não podia perder isso. Isso é meu. Então, apesar de eu ter perdido um filho, eu queria voltar a ser a Tereza de sempre que eu fui. Eu dei conta, direitinho. Não questionei, não achei ruim. A perda em si é um horror. Claro. Um filho caçula. E de repente, né? De repente, com 28 anos, você fala... É muito violento isso. Entra para tomar banho e não sai. E aí você fala, e aí? E aí é isso, vai enfrentar. Então, eu acho uma outra coisa, sabe, Lara, que eu acho que isso aí eu já aprendi também, que eu acho isso das coisas mais lindas da vida, é que você veio sozinha e que tudo na vida é você com você mesmo. Não eu adianta. Lembro demais de você falar isso. Não, mas eu falo mesmo. Eu falo isso com meus filhos, com meus amigos, com todo mundo. Não adianta. Não existe interferência divina. O mestre lá em cima, os nossos, aqueles santos que a gente pede proteção, meu São Miguel, que está comigo 24 horas, ele não vai fazer para você aquilo que você precisa fazer. Por quê? Senão não teria valor. Nós estamos aqui para evoluir. E como é feita essa evolução? Através do seu esforço. Difícil, dificílimo. Mas não adianta você sentar, pedir ao Pai lá em cima, pelo amor de Deus, resolve isso para mim. E a gente pede demais, né? Demais. Eu peço até hoje. A gente é assim, porque na hora do aperto, você fala, meu Deus do céu, não vou dar conta. Me ajuda aí, São Miguel. Mas não é. O esforço é seu. E a beleza da vida é essa. Porque você se esforça, você busca ajuda, você busca a solução e você resolve. E é a evolução da gente. Então não adianta. E outra coisa, seria justo você pedir, porque eu tenho fé, eu nasci na igreja católica, eu tenho um conselho. Eu sou praticante, eu não faço as confissões. E a criancinha que mora lá na Índia da vida, que está lá pedindo por um copo d'água, mas ele não conhece Deus. Então, ele não tem também esse privilégio de receber algo divino? Não pode. Seria injusto. Então, não existe interferência. Você pode buscar, sim. Você vai buscar força, você vai buscar aumentar sua fé, coragem. São sentimentos que estão guardados e armazenados. Você pode pedir para te ajudar a ter mais força, mais coragem para você enfrentar. Isso sim. Mas solução de problema. Você está falando uma coisa, eu falo que às vezes a gente precisa ter umas reservas, exatamente o que você está falando. Porque quando a gente passa por um momento difícil, eu não dou conta nem de rezar. Mas não precisa. Porque o moço lá em cima sabe. E Frei Cláudio falava uma coisa comigo tão bonita. Isso é lindo, gente. Eu não conseguia entender. Entendi. Eu não conseguia fazer. Olha que bonito que ele falava. Ele falava assim, Tereza, a hora que você tiver aperto, a hora que você achar que o mundo está caindo, que você precisa de uma força, fique em silêncio.
e entre em contato com o Pai, com Deus que habita em você. Porque eu não acredito no Deus terceira pessoa. Eu acredito no Deus meu, que está dentro de mim, e que comigo ele é capaz de fazer até milagres. Ele faz. Você sabe que Jesus tinha um poder tão grande, pelo Espírito tão adiantado que ele era, que quando ele fazia os milagres, não era ele que fazia. Ele tinha a capacidade de entrar dentro da pessoa e tirar o Deus que tinha dentro, e o próprio Deus fazia milagre de enxergar, dar conta para tudo. E ele falava, vai, tua fé te salvou. Eu já conversei isso muito com o Padre Fábio. Ele falava, é isso mesmo. O Padre Fábio uma vez falou, quando a gente vai rezar a oração do Espírito Santo, que a gente pensa assim, vinde o Espírito Santo. Ele falou, não, gente, é vinde o Espírito Santo. Ele está dentro da gente. É dentro da gente. Então, eu acho isso muito lindo, porque quando você, então, tira o Deus que está dentro de você e você consegue botar ele para fora, Frei Cláudio mandava eu entrar em contato, em comunhão. Comunhão é isso, né? É comunhão com o Pai. Tira ele, entra em comunhão, vocês formam um só. Não precisa falar nada, ele sabe de tudo, muito mais que você. Você não precisa queixar, você não precisa pedir nada. É a comunhão do Pai com você. Eu não conseguia muito isso não, porque eu não tenho essa capacidade. É difícil silenciar, como você está falando, é difícil. Não, eu não conseguia isso. Eu tentava entrar em comunhão com meu Pai, formar um só. Eu estou em você, você em mim. E me dava um pouco de paz, mas essa maravilha, isso eu nunca consegui não, porque eu não tenho capacidade para isso. Tem uma coisa que eu acho estranha, por exemplo, nós éramos 5 filhos. Pai hipercatólico, eu já te falei, nós tivemos esse papo. Um dia, minha mãe, com quase 40 anos, parece grávida. E nós assustamos. A família já estava constituída. E chegou quase junto com a gravidez da minha mãe um quadro maravilhoso, desse tamanho, do Papa Pio XII, que foi colocado na nossa sala de jantar, uma moldura dourada, tudo lindo, uma bênção especial. Eu já era grande. E eu perguntei, que é isso? Falou, não, o Papa Pio XII prometeu para todos os casais católicos que tiverem filho nesse ano, uma bênção especial. Papai foi e mamãe tiveram Olha só. E esse quadro? Foi pro lixo, né? Claro. Porque esse quadro viveu conosco, papai morreu, mamãe morreu, mudamos de casa e sumiu. Mentira. Mas eu quero te mostrar a força da religião que faz um casal inteligente ter mais um filho que já não estava programado, que a vida já estava constituída, para receber essa bênção especial. Não é interessante isso? É muito forte. Muito forte. Deixa eu te contar. A gente faz uma alusão a um livro que chama Bolsa Amarela. É um livro, a história de uma menininha que tinha 2 desejos na vida. Ela queria ser menino e ela queria ser um pouco mais livre, porque o contexto familiar era de pai e mãe muito rigorosos, que criança não tinha possibilidade de opinar. Então, ela tinha esse desejo. Dentro dessa bolsa amarela dela, ela escrevia histórias que ela associava a esse contexto familiar e esses desejos dela. Então, a gente faz uma bolsa amarela para fazer alusão a esse livro. De dentro dessa bolsa, você vai sortear uma pergunta. Tem ali algumas perguntas, você sorteia uma. Pode. Tem 3 perguntinhas aí. Não fiz perguntas muito provocativas, não, eu acho. Então, a perguntinha que saiu para mim é como você acha que devemos lidar com nossas preocupações? Olha, preocupar é preocupar antes. Você já vai ter que lidar com a preocupação. Eu não sou muito adepta a preocupar. A preocupar, não. Isso aí. Eu enfrento. Eu sei. Porque eu acho que é perda de tempo, é preocupar 2 vezes. Eu não quero sofrer 2 vezes. Porque geralmente a preocupação é algo que você vai ter que ter uma visão diferente, né? Não é uma coisa muito prazerosa. Já é uma coisa que vai te dificultar.
Eu prefiro enfrentar Enfrentar de vez? de vez. Tereza, para a gente finalizar, eu lembro, quando nós estávamos na nossa peregrinação, nós estávamos saindo de um lugar que eu não me lembro de onde nem para onde, às 4 horas da manhã. E eu me lembro de conectar a rádio local para eu escutar na língua, que eu acho linda, o hebraico. E nesse dia, no ônibus, 4 horas da manhã, a gente parou para conversar, eu tirei meu fone e eu falei com você assim, Tereza, eu tenho muito medo de perder meu filho. E você falou assim, Lara, se fortaleça, porque eu não sei se isso vai acontecer com você, mas alguma dificuldade você vai. E enfrenta. Olha só. Isso aí Eu pergunto para você. Obrigada. Eu que adorei. Bom demais, adoro você. Que bom, eu também. Fico assim, muito admirada a amizade com a sua que a gente capacidade sempre de reflexão. quando está perto, a gente se ama, né? Não é? Se gosta muito.